Amados ouvintes, bom dia no grande amor do nosso Deus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade em estarmos adorando, exaltando o nosso Deus, o nosso Criador. Temos passado por lutas, dificuldades, tristezas, mas em tudo isso sabemos que Deus está presente conosco. Temos essa convicção de que Ele permanece fiel e tem o controle de tudo em suas poderosas mãos. A palavra do nosso Deus em 2 Coríntios 4, versos 8 e 9 nos diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia. Te louvamos, ó Deus, por essa manhã, onde o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos tendo o privilégio de falar contigo. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, porque em todos os momentos nós sentimos a Tua presença constante, ó Pai, nos socorrendo, nos dando força, apacentando o nosso coração. Nós te louvamos porque Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus que é fiel. Tu és o Deus poderoso, misericordioso e glorioso, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem nos amado, mesmo como somos miseráveis pecadores, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem, ó Pai, operado maravilhas nas nossas vidas, tem derramado bênçãos incontáveis. Em todos os momentos nós sentimos, ó Deus, o Teu agir, sentimos que o Senhor tem sido um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama apesar de nós. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é soberano. Mas apesar, ó Deus, de toda a Tua soberania, o Senhor tem, ó Pai, cuidado do Teu povo. Senhor Jesus, a Tua mão, ó Deus, tem nos guiado, tem nos sustentado, e nós só temos que louvar e exaltar o Teu nome, reconhecendo, ó Pai, a Tua grandeza, reconhecendo a Tua misericórdia sobre nós. Tu que nos sondas, Tu que nos conhece. Nesse momento nós pedimos que perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, para que continuemos vivendo de forma que Te agrade, de forma, ó Deus, que
honre e glorifique o teu nome. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que fere a tua santidade. Ó Deus bondoso. E agora, Pai, quando estamos nos preparando, Pai, para ouvir a tua palavra, fala, Senhor, aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti. Queremos, meu Deus, te pedir que o teu Santo Espírito, ó Deus, continue dirigindo as nossas vidas, dirigindo os nossos passos, os nossos pensamentos. E te apresentamos aos nossos amados ouvintes. Pedimos que o Senhor abra, Pai, os seus corações, para que a palavra que será ministrada, meu Deus, ache guarida, Senhor, e que essa palavra, que é boa e perfeita, ela continue fazendo a diferença. Abençoa, Senhor, a cada um, que cada um, meu Deus, veja que, mesmo passando por lutas, por dificuldades, o Senhor continua conosco, nos dando a vitória. Nós pedimos e agradecemos no nome santo e excelso do Senhor Jesus. Amém. Vida
Olá, meu querido ouvinte, espero encontrá-lo bem e em paz, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que se encontra no texto da carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 1 a 4. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O texto da palavra do Senhor diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que o Senhor ilumine a sua palavra para que nós possamos compreendê-la com sabedoria e especialmente aplicá-la na nossa vida prática, na nossa vida diária. Algo que procuramos nessa vida é evitar o sofrimento a qualquer custo. Nenhum de nós gosta de sofrer. Afinal, nenhum de nós, no início da criação da humanidade, fomos criados para sofrer. O sofrimento é algo que é parte daquilo que o pecado causou na humanidade, causou na nossa história e, portanto, como a própria palavra significa, ela é algo pesado para que a gente possa viver. Ninguém gosta de sofrer, portanto. Não que nós devemos também ter prazer em sofrer. Quando nós lemos o texto de Tiago, Tiago disse que nós deveríamos ter alegria quando passamos por várias provações. Isso não é um prazer no sofrimento, mas é nós percebermos como que o conforto celestial, o conforto de Deus, ele nos alcança quando nós sofremos. Perceba algo comigo, querido ouvinte, que o conforto em nossa época, ele se tornou quase como um ídolo moderno. Mas quando nós abrimos a carta de Tiago, somos confrontados por uma perspectiva completamente diferente em relação a conforto e em relação a sofrimento. Tiago, ele escreve para cristãos que estavam dispersos entre as nações, irmãos que enfrentavam perseguições, perdas materiais, rejeição social e inúmeras dificuldades. Tudo isso por causa da perseguição que agora estava acontecendo aos cristãos por meio do Império Romano. A primeira preocupação de Tiago, quando ele abre a sua carta, não é explicar o motivo de cada sofrimento, mas ensinar como os crentes devem enxergá-lo à luz da soberania de Deus. Para Tiago, as provações não são acidentes da história, nem sinais do abandono divino. Elas são ferramentas nas mãos de Deus para moldar os seus filhos à imagem de Jesus. A pergunta central do texto não é por que estou sofrendo, mas o que Deus está produzindo em mim através deste sofrimento. Observemos que Tiago não diz se passardes por provações, mas o passardes por provações, pois as provações fazem parte da experiência normal na vida de todo discípulo de Cristo. Não é porque seguimos a Jesus que seremos isentos de sofrimentos, ou porque os sofrimentos talvez sejam menores do que outros enfrentam. Não, os sofrimentos são possíveis de passarmos e com certeza em um momento ou outro da nossa vida os enfrentaremos. Mas a pergunta também é como enfrentar os sofrimentos. A expressão várias provações aqui na carta indica dificuldades de múltiplas naturezas. Significa enfermidades, perseguições, crises familiares, crises ou perdas financeiras, lutas espirituais e aflições emocionais. Perceba que a fé cristã nunca promete uma vida sem sofrimento. Jesus já havia nos advertido lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, o sofrimento não é evidência da ausência de Deus, mas é evidência da sua atuação santificadora em nossas vidas. Muitos acreditam que maturidade espiritual elimina as dificuldades,
Tiago ensina exatamente o contrário. Deus usa as dificuldades para produzir em nós maturidade. Os filhos de Deus não são recebidos em seu reino para viverem em delícias terrenas, mas para serem exercitados sob a cruz. Já nos disse nosso irmão João Calvino lá no passado, nos lembrando de que o sofrimento é uma realidade na vida de todo discípulo de Jesus. Tiago também não está dizendo que devemos sentir prazer na dor. Havia uma filosofia antiga e que até hoje ela é vivida por algumas pessoas, chamada estoicismo, que é uma filosofia que ensina que a felicidade ela é atingida por meio do sofrimento. E também Tiago não está falando sobre isso, porque ele não está ensinando uma negação das emoções humanas. Todos nós ficamos entristecidos quando sofremos, não gostaríamos de sofrer. Tiago nos ensina que a alegria cristã não está na provação em si, mas no propósito divino por trás dela. Pois a fé bíblica, a fé em Jesus, olha além das circunstâncias imediatas. O cristão pode chorar e ao mesmo tempo alegrar-se, pode sofrer e ao mesmo tempo confiar, pode não compreender tudo e ainda assim descansar na soberania de Deus. Um teólogo chamado John Murray, ele afirmou: a fé não interpreta Deus pelas circunstâncias, interpreta as circunstâncias por Deus. Portanto, aprendemos com Tiago que a incredulidade ela vai perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas a fé em Jesus ela pergunta: o que Deus deseja produzir através disso? Quando enxergamos a vida sob a perspectiva da providência divina, descobrimos que não existem sofrimentos desperdiçados para os filhos de Deus. Uma figura que a Bíblia se utiliza para se referir à fé como provada é a do ouro que é purificado no fogo. Encontramos isso em 1 Pedro capítulo 1, Zacarias capítulo 13, e Tiago afirma que as provações revelam a autenticidade da fé. A palavra provação possui a ideia de um teste aprovado após um exame. Deus não prova a nossa fé para descobrir algo que ele desconheça. Afinal, conforme a Bíblia diz em Efésios, a fé foi Deus mesmo quem nos deu. Ele prova a nossa fé para fortalecer aquilo que ele já conhece. Spurgeon declarou: a fé que nunca foi testada é uma fé que nunca foi provada. A perseverança ela não nasce, irmãos, da zona de conforto. Ela é produzida na escola das aflições. Pois é durante os dias difíceis que aprendemos a depender mais da oração, a confiar mais na palavra de Deus, a descansar mais em sua graça. A palavra perfeitos que aparece aqui no texto não significa ausência de pecado. Refere-se à maturidade espiritual. Tiago está falando de um caráter que é moldado pela graça de Deus. Deus não está apenas interessado em nossa felicidade momentânea. Ele está comprometido com a nossa santificação. Cada provação, portanto, é uma ferramenta nas mãos do oleiro celestial que é Deus. Nada é aleatório. Não cremos em acaso. Não cremos que as coisas acontecem sem uma direção. Deus está no controle de tudo, inclusive nas provações que enfrentamos. Aquilo que na sua vida, hoje, parece um obstáculo, talvez esteja fazendo você sofrer exageradamente. Mas isso pode ser justamente um instrumento que Deus está usando para tornar você mais parecido com Jesus. Concluímos então que, ao olharmos para Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4, nós somos lembrados de que Jesus é o cumprimento perfeito desse texto. Ele enfrentou a maior de todas as provações, foi rejeitado pelos homens, experimentou a pobreza, suportou a perseguição, carregou a cruz, recebeu sobre si a ira que os nossos pecados mereciam. Entretanto, permaneceu perfeitamente obediente ao Pai. O autor de Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 8, declara que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele não apenas nos ensina como enfrentar as provações essas que Tiago falou que nós enfrentaríamos nesse mundo, mas Jesus caminha junto conosco no meio das provações. Confie no cuidado de Deus, confie no sustento de Deus sobre a sua vida e confie
que quando você enfrentar uma provação, um obstáculo, um problema, uma dificuldade, o Senhor está com você, porque Ele disse: eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. Tenha um bom dia, uma boa semana. Deus o abençoe. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vi as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Santo e eterno Deus, como o salmista nós dizemos: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Bondoso Deus, muitas vezes são as aflições, são as dificuldades, as perseguições, as tristezas que têm nos feito crescer. E em todos esses momentos nós sentimos a Tua mão nos socorrer. Nós sentimos, meu Deus, que o Senhor tem apacentado o nosso coração. E muitas vezes essas dificuldades, ó Deus, tem nos levado a Te buscar mais,
a estar mais perto de Ti, sabendo, ó Deus, que Tu és um Deus soberano e que continua sentado no trono, e que mesmo sentado no trono, o Senhor se inclina para nos ver, para nos socorrer. E nós só temos que Te louvar e Te agradecer, ó Deus. E Te pedir que em nome de Jesus, o Senhor continue, meu Deus, que o Teu Santo Espírito continue, ó Deus, nos dando sabedoria, para que possamos, ó Deus, seguir os Teus passos, para que possamos, mesmo em meio às lutas, ter os nossos corações cheios de gratidão, porque em todos os momentos o Senhor está conosco e nós somos vencedores em nome de Cristo Jesus. Te apresentamos, Pai, a cada ouvinte, que a Tua boa mão continue com cada um. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.